Olá, vamos à nossa segunda aula de equações e nessa aula eu vou falar sobre a equação do primeiro grau. Na primeira aula, o exemplo utilizado para mostrar os princípios também foi uma equação de primeiro grau, embora lá eu não formalizei a definição, né? Não formalizei uma equação, não mostrei com detalhes a sua definição. A gente chama de equação de primeiro grau toda equação que nós conseguimos escrever nesse formato ax mais b igual a zero. O que isso quer dizer? Nem sempre a equação aparece nesse formato. Né? Uma equação de primeiro grau pode não aparecer, mas eu consigo, se eu quiser, né? Se eu achar por bem, eu consigo escrever no formato ax mais b igual a zero, ou seja, a equação tem uma parte, né, que envolve x, uma constante a, que pode ser uma constante real qualquer número que você imaginar, exceto zero, tá? Essa estrela tira o zero do conjunto. E o b pode ser qualquer valor real, inclusive o zero, tá? Isso tudo igual a zero, ou seja, nós temos uma parte envolvendo x e uma outra parte que não envolve x, ax mais b. Ok? Por exemplo, aqui no nosso primeiro exemplo, 5x menos 20 igual a zero. Nesse caso, se a gente for comparar com o formato ax mais b igual a zero, eu tenho o a igual a 5, né? E o b igual a menos 20, porque aqui a gente tem mais. Se aparece menos, é porque foi colocado aí, somado um valor negativo. Agora, no segundo exemplo, dá para se perceber que nós não temos ainda esse formato ax mais b igual a zero. E para resolver essa equação, vale a ressalva aí, eu não preciso colocar no formato ax mais b igual a zero. Eu posso resolver direto, como nós fizemos na aula anterior. Tá? Mas só para mostrar que, olha, é uma equação de primeiro grau? É sim, porque eu consigo aqui isolar ou colocar tudo para a esquerda na nossa igualdade e não deixar nada à direita, como acontece aqui, igual a zero. Né? Por exemplo, se eu fizer 3x menos 7, o que já está à esquerda, menos 4x, a gente subtrai 4x aqui da direita e subtrai da esquerda, mais 3, então fica menos 3. O que sobrou à direita? Nada. Igual a zero. Né? 3x menos 4x, vamos agrupar aqui os termos semelhantes, dá menos 1x, ou menos x simplesmente. Menos 7 com menos 3 dá menos 10, igual a zero. Perceba que agora eu tenho o formato menos, ou melhor, ax mais b. O que dá para perceber aqui, né? Nesse formato, o a é igual a menos 1, porque é o número que multiplica o x, e o b é o menos 10, é o termo aí independente, correto? Como também nesse item C, nós temos aí uma equação de primeiro grau, mas está mais complexa, está mais complicada, eu vou relembrar, né, aqui que eu não estou resolvendo a equação, eu só estou mostrando que são equações de primeiro grau. E no caso aí da equação 3, né, o exemplo 3, eu vou mostrar que também dá para escrever no formato ax mais b igual a zero. Só abrir aqui um pouquinho de espaço, olha aí. Eu tenho aqui a primeira parte, o primeiro membro, todo ele sobre 4, o segundo todo ele sobre 5. A gente pode aqui multiplicar em cruz. Na verdade, né, vamos relembrar aí os princípios que nós estudamos na primeira aula. Eu multiplico, por exemplo, os dois lados por 4, né, porque fazendo isso eu cancelo 4 com 4 aqui. Da mesma forma, eu posso multiplicar os dois lados por 5, vou deixar aqui, né? E aí eu cancelo 5 com 5 aqui. Então, o que acontece? Eu tinha 4 aqui, aparece 4 multiplicando esse lado. Eu tinha 5 aqui, aparece o 5 multiplicando o outro lado. Tá? Então, vai ficar, vou continuar aqui na parte de baixo, vai ficar 5, que multiplica x menos 3, igual a 4, que multiplica 2x mais 1.
Coloquei os parênteses porque não tem mais os traços de fração para determinar a expressão que eu tenho que resolver primeiro, né? Então eu vou fazer 5 que multiplica x menos 3, aqui não é sinal de igual, tá? É uma seta, vai ficar 5x menos 15. Você tem que distribuir nesse caso aqui, que é igual a, mesma coisa com 4, 4 que multiplica 2x, que dá 8x, 4 que multiplica 1, que dá 4. Aí agrupando, colocando tudo à esquerda e fazendo o agrupamento, eu vou ter 5x menos 15 menos 8x menos 4 igual a 0. Tá? Isso daqui eu posso simplificar e escrever 5x menos 8x menos 3x. Menos 15 com menos 4, menos 19, igual a 0. Tá? Então, nós temos uma situação em que o A é menos 3 e em que o B é menos 19. Então, é também uma equação de primeiro grau, porque eu consegui escrever no formato ax mais b igual a 0. Tá ok? Essa equação aqui, ó, esse é o formato ax mais b igual a 0. Agora, como resolver? Da forma como nós vimos na aula 1. E tem, né, quem gosta, por exemplo, de fórmulas, né, equação do primeiro grau usa tal fórmula, equação do segundo eu uso aquela outra fórmula. Dá também para se estabelecer aqui, vamos ver. Olha, quando eu tenho o formato ax mais b igual a 0, né? Como que eu posso isolar de forma geral, aqui considerando essa forma geral, como é que eu posso isolar o x? Né? Eu começo fazendo ax igual a, subtraio o b dos dois lados, então ax igual a menos b. Ok, ainda não está totalmente isolado. Né? O que eu posso fazer agora aqui é dividir os dois lados por a. Então vai ficar x igual a menos b sobre a. Está aí a fórmula, né? Sempre menos b sobre a. Você pode escrever assim, ó, menos aí a fração do b sobre o a. Então, se você quiser estabelecer uma fórmula para resolver a equação de primeiro grau, ela está aqui. Agora, o detalhe, esta equação, né, para ser resolvida, vale a pena usar a fórmula se ela estiver no formato ax mais b igual a 0. Exemplo, vamos considerar aqui, olha, 2x mais 5 igual a 0. Como é que eu posso resolver utilizando a fórmula? Né? Bom, quem é o A e quem é o B? O A é o 2, que multiplica o x, o B é o 5. Tá? Então, utilizando a fórmula, eu vou ter x igual a menos o B. Quem que é o B? É 5. Quem que é o A? É o 2. Pronto, está aqui a solução. Então, quando você tem esse formato, legal, né? Compensa. Vamos ver um outro exemplo aqui, quando você tem, por exemplo, x menos 4 igual a 0. Embora essa é muito elementar de resolver, né? Mas perceba que se você identificar aqui o a igual a 1, que é o termo que multiplica o x aqui, né? O b igual a menos 4, a solução vai ser menos o b, só que o b é menos 4, né? Negativo, sobre 1. Menos com menos dá mais, então fica x igual a 4. Ok? Eu, particularmente, não costumo utilizar essa fórmula. Eu vou resolvendo pelos princípios de resolução de uma equação de primeiro grau. Tá, ok? Agora, quando você tem uma equação que não está no formato, então eu acho menos útil ainda você tentar aplicar a fórmula. Por quê? Você teria que colocar neste formato para depois resolver. Como, por exemplo, se você tem algo do tipo 9x menos 5 igual a 7x menos 8, exemplo. Tá? Então, você tem aqui, para você escrever no formato normal, você vai fazer 9x menos 5 igual não, né? Já vamos colocar tudo à esquerda, menos 7x mais 8 igual a 0. Tá? Aí você vai fazer 9x menos 7x, 2x, menos 5 com mais 8, 8 menos 5, mais 3 igual a 0. Aí você tem que 2x,
usando a fórmula, né, você tem que A é igual a 2, B é igual a 3. Então, x vai ser igual a menos o B, 3, sobre o A, 2. Pronto. X é igual a menos 3 meios. Ao passo que, se você fosse resolver de forma direta, você vai ter 9x menos 7x igual a menos 8 mais 5. Então, você vai ter direto aqui, olha, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. Pronto, né? Eu acho que sai mais rápido. Só uma última observação aqui. Menos na frente do traço de fração ou em um somente dos termos é a mesma coisa, porque menos com mais na divisão vai dar menos. Perfeito? Vamos agora ver como aplicar a equação de primeiro grau na resolução de problemas. Está aqui uma questão do Enem de 2009. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$510. Quer dizer, foi feito um rateio inicial entre as 50 pessoas, definiu-se o quanto cada uma ia pagar, mas aí perceberam que ainda assim iam faltar R$510. E que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto ficou decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma dessas 55 pessoas? Aí nós temos as 5 alternativas. Então, a questão é como determinar esse valor final, o quanto cada um contribuiu para o orçamento, para cobrir o orçamento dessa festa. Bom, o que pede o exercício, né? Qual foi o valor da cota? Olha aqui, ó, é isso que a gente vai determinar, né? O valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas. A ideia aqui é equacionar o problema, né? A partir do que se determinou aqui como o que se pretende como resultado, geralmente a gente vai chamar de x, é valor desconhecido. Tá? Então, o x que a gente vai utilizar na nossa equação é o valor final, né? O valor final da cota. O quanto cada um vai pagar. A partir daí nós vamos montar a equação para resolver o problema. Vamos então abrir um espaço aqui. Bom, o que acontece? Se x é o valor final da cota, né, o valor total, o orçamento total da festa pode ser expresso por 55x. Né? 55 pessoas, aquelas 50 iniciais, mais as 5 que entraram depois. Este é o valor total. Esse é o valor total. Né? Agora, esse valor total, antes da entrada dos 5 indivíduos, aí dos 5 novos integrantes desse rateio, tá? Esse valor total ele poderia ser expresso de que forma? Bom, antes nós tínhamos 50 pessoas que iriam fazer a divisão, cada uma ia pagar quanto dessas 50 pessoas? Cada uma ia pagar x, o valor final, menos R$7. Por quê? Porque na cota final eles tiveram que colocar, né, para chegar a essa cota final, tiveram que acrescentar R$7. Tá? Então, antes desse acréscimo, o que se tinha era x menos 7. Tá? Ainda assim, iam faltar R$510. Tá? Então, esse valor total era 50 vezes a cota inicial, que era insuficiente, mais R$510. Insuficiente por quê? Precisava acrescentar mais R$510 para poder chegar ao valor total da festa. Quer dizer que valor total pode ser expresso como 55x, mas também pode ser expresso como 50 que multiplica x menos 7 mais o 510. Eu posso concluir que 55x é igual a 50 que multiplica x menos 7 mais 510.
R$510. Está aí uma equação que é uma equação de primeiro grau. Para resolvê-la, nós vamos primeiro aqui distribuir, né? Então vai ficar 55x, que é igual a 50x, 50 vezes x, 50 vezes menos 7, menos 350, mais os R$510. Portanto, 55x menos 50x igual a menos 350, eu já poderia até fazer essa conta aqui, mas vamos passo a passo. 55x menos 50x dá 5x, que é igual a 510 menos 350, é 160. Logo, x é 160 dividido por 5, consequentemente, x é igual a 32 reais, né? É o valor que cada um vai, aqui a alternativa D, tá aí, né? Alternativa D. O valor que cada um vai pagar no acerto final. E você pode, com isso, se quiser calcular o valor total, basta multiplicar 55 por 32 ou jogar o x igual a 32 nesta fórmula aqui. Tá, ok? Quando eu falo aqui a cota inicial é x menos 7, por quê? Se a final era de R$32, 32 menos 7 dá R$25. Inicialmente, cada um pagaria R$25, mas ainda assim, né, iriam faltar esses R$510, ok? Esse é só um exemplo de aplicação. Há inúmeras aplicações, uma infinidade de aplicações de equações de primeiro grau. Na próxima aula, nós vamos ver mais algumas situações, problema que nós conseguimos equacionar utilizando uma equação de primeiro grau. Tá ok? Até lá!